Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação. Hoje tem NBA, aproveite, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. A Bet Oficial da Nação traz aí para vocês odds incríveis, jogo do Celtics, tem também outros jogos aí, playoffs da NBA, cara, eu vou fazer uma múltipla com os times favoritos, essa vale muito a pena, aproveite. Bem, a gente tem também mais cabelo, com o programa Mais Slim, pra você emagrecer com saúde sem queda capilar, a gente tem também aí a Caravana do Haroldo, pra você viajar para onde você quiser com o Flamengo, com uma empresa séria. Cara, você viaja para o Rio de Janeiro para acompanhar o Mengão, você viaja para o exterior na Libertadores, pelo Brasil, na Copa do Brasil e no Brasileirão, e ainda vai para o Super Mundial de Clubes com direito à entrada para Disney, para parques temáticos e ainda ingresso para o jogo do Flamengo. Aproveite, é importante você fechar com uma empresa séria, tá? Hoje você tem que valorizar isso, empresas que têm o nome limpo na praça, empresas que não tem nada no Reclame Aqui, que são antigas, levando torcedores do Flamengo, sócios do Flamengo, para onde eles precisam estar para acompanhar o Mengão. Olha só, trazer aqui a situação dos jogadores do Flamengo, de acordo aí com o Vene Casagrande, Gonzalo Plata tem boas chances de ser relacionado para o duelo entre Flamengo e Corinthians, tá? Então, o Plata deve ser relacionado, deve ser liberado. Alexandro evoluiu bem do edema, mas as chances de estar no jogo são menores, tá? Então, o Alexandro pode não estar presente na partida diante do Corinthians. Para o próximo jogo, talvez. O treino do Flamengo, aí no caso o próximo jogo seria a viagem contra o Botafogo da Paraíba, o jogo lá em São Luís do Maranhão. O treino aí deste sábado será crucial aí para decidirem se o Pedro vai jogar de titular, se o Alexandro vai ser relacionado ou não, e o Plata deve aí ser esse jogador aí que pode ser aproveitado pelo técnico Felipe Luiz como titular, né? O Plata, que a gente sabe que, eu falei mais cedo, é um jogador aí imprescindível no time do Flamengo, inclusive ajuda muito no combate, recuperação de bola. O Plata é sensacional. Olha, eu convido você a ficar até o final acompanhando a entrevista fantástica com o Alexei do basquete do Flamengo, multicampeão pelo basquete do Flamengo, campeão da Liga das Américas, vai jogar o Mundial pelo Flamengo. A gente vai ter a entrevista do nosso repórter Luiz Gustavo Mamari. Ele entrevistou o Alexei na Gávea hoje. Você vai acompanhar na íntegra a entrevista aqui no canal após a gente falar de mercado da bola e de outras informações. Olha, com a mudança de local, a gente estava falando do Botafogo, da Paraíba e Flamengo, a logística foi pesada, tá? Então o Flamengo vai precisar se adaptar. Encara o domingo no domingo, encara o Corinthians no domingo, depois já viaja para São Luís para o duelo da Copa do Brasil. No dia 1º de maio, a delegação rubro-negra retorna aí ao Rio de Janeiro antes de seguir para Minas Gerais, onde vai duelar com o Cruzeiro no domingo. Então bate e volta, viajando para cá, para lá, é uma loucura, né? O Flamengo vai percorrer mais de 5.000 quilômetros em 8 dias, se for aí direto de São Luís para BH, reduz o tempo de voo, mas aumenta o tempo longe do Rio. Essas viagens são ruins, eles fecharam aí essa situação e a gente tem que aceitar, não tem jeito. Olha, a gente tem aqui uma informação importante para passar para vocês, com relação aí ao Maracanã lotado, tá? Vendeu todo, ingressos esgotados, Maracanã para Flamengo e Corinthians. Então, tudo esgotado, Flamengo e Corinthians, mais de 60 mil ingressos vendidos. Teremos público, casa cheia no Maracanã. Espetacular, cara, espetacular. Muito boa essa partida aí, Flamengo e Corinthians, com casa cheia. Tinha que ser sempre assim, né? Atraiu, lógico, o apelo de Flamengo e Corinthians, mesmo com o preço caro dos ingressos, tem show do Belo. Então, cara, eu sou a favor dos preços mais baratos de ingressos, mas dessa vez funcionou, mesmo com preço caro, os torcedores estarão presentes, então tá tudo garantido. Olha só, a gente tem aqui também situações importantes, outras situações para passar para vocês, como, por exemplo, saiu o gol, hein, Tite? Pois é, o empresário do Tite, o Gilmar Veloz, acionou o Flamengo na justiça cobrando R$ 174 mil.
O valor corresponde à última parcela da comissão pela intermediação da ida do treinador ao clube, né? A comissão total foi de 2,5 milhões, dívida que, na verdade, foi dividida em 15 parcelas o valor, e a última parcela de 174 mil ele está cobrando na justiça. De acordo com o empresário, o Flamengo deixou de pagar a última parcela após a demissão do Tite. Os caras processando o Flamengo, rapaz. Será que não tinha como conversar e resolver isso não? Que loucura. Processando o Flamengo. Aí fica uma situação aí para o futuro, né? Uma situação complicada, né? Envolvendo aí Tite e Flamengo. Mesmo o empresário que entrou com a ação, mas situação desnecessária. Poderia ser resolvida aí na conversa. O Flamengo é bom pagador, o Flamengo paga todo mundo. O Flamengo não tem problema com questão de dívida com ninguém. O Flamengo é um dos clubes que mais honra, né? É o clube que honra tudo aí. É impressionante isso, impressionante o Flamengo ter que passar por uma situação dessa aí com o técnico Tite, né? Na verdade, com o representante do técnico Tite. A gente teve o Gustavo Henrique dando choque, trazendo uma informação de que o Manchester City tinha fechado a compra do Wesley, estava avançando na contratação do lateral direito do Flamengo, Wesley. Realmente os empresários do jogador estão na Europa. A atualização que o Coluna traz é a seguinte, vivendo um ótimo momento no Flamengo, Wesley está na mira de gigantes europeus, um deles é o Manchester City. O interesse da equipe de Pep Guardiola é real, já que é uma necessidade no elenco, mas o clube inglês ainda não enviou uma proposta oficial, tá? Nesta semana, os empresários de Wesley viajaram para a Europa e conheceram algumas instalações de clubes da Premier League com o objetivo de analisar as estruturas de uma possível futura casa. Itália, França também estão aí no planejamento da viagem, clubes que possam se interessar aí pelo Wesley. A informação do Coluna é que o clube inglês ainda não enviou uma proposta ao Flamengo. Então a venda não está fechada, né? Na verdade, há o interesse real, eles confirmam o interesse do Manchester City, do Pep Guardiola, no Wesley, no lateral direito Wesley do Flamengo. E a proposta esperada é na casa de 35 a 40 milhões de euros, né, com metas e tudo mais, o Flamengo podendo arrecadar de 35 a 40 milhões de euros. É uma venda que resolve o problema do Flamengo de vendas aí que tem sido mais escassas no último ano. Essa venda do Wesley ajudaria o Flamengo a colocar as contas em dia, receitas e tudo mais. Mas eu, sinceramente, preferia ficar com o jogador. Agora, a proposta realmente deve chegar, tanto é que os empresários estão lá na Inglaterra, e estão também avaliando a estrutura dos clubes e tudo mais, então em breve deve chegar uma proposta real aí pelo Wesley, apesar da informação de que já estaria fechado, a informação que eu também apurei é que o negócio sim, há o interesse, vão fazer uma proposta, mas ainda não há martelo batido com relação à saída do Wesley. O Flamengo entende que é uma boa, que vale a pena tentar vender o jogador, porque é um momento importante na carreira do jogador e que o Flamengo pode fazer uma grana real no jogador, mas ainda não há nada fechado entre Flamengo e o Wesley. Agora eu vou chamar você para acompanhar aqui, cara, fica até o final, porque é uma entrevista com o campeão da Libertadores do basquete, o Alexei. Chega mais, Alexei! Fala, rapaziada ligada no canal Paparazzo Rubro Negro. Hoje vamos bater um papo com o Alexei Borges, campeão do Super 8, campeão do BCLA com a camisa do Flamengo no seu primeiro ano de clube, MVP das duas competições. E aí, Alexei, tudo bem? Fala, galera, tudo bem? Alexei, vamos começar com o BCLA, o título mais recente. Como é que foi a sensação de ganhar esse título dentro de casa, dentro do Maracanãzinho, com a torcida presente? Como foi a sensação, a família perto, Maracanãzinho lotado, você sendo MVP com duas partidaças no Final Four? Como é que foi essa sensação? Cara, a sensação foi incrível. Eu acho que conquistar o título para um atleta é a melhor sensação que tem profissional, né? Ser campeão. E ainda mais de um campeonato dessa magnitude, jogando em casa, com a torcida do lado, a família do lado. Eu acho que não tinha como ser melhor. O Flamengo chegou para esse Final Four, para muita gente não era o grande favorito, porque tinha o Franco, que já foi uma pedra no sapato do Flamengo, tinha o Boga, que tem um jogo muito forte, muito físico. Mas o Flamengo fez dois jogos muito fortes, foi muito sólido. Venceu com certa facilidade as duas partidas, tanto contra o Franco e tanto contra o Boca. Onde você acha que foi essa virada de chave da equipe, de vir oscilando muito até durante as partidas?
Realmente esse é um ponto que, na verdade, nem nós esperávamos. Não a facilidade com que foi, né? Mas o placar largo como foi nas duas partidas. E eu tenho falado nas entrevistas que eu acho que essa equipe tem respondido muito bem, né, nos momentos que é exigido, os momentos decisivos, jogos eliminatórios, jogos que a gente chama, né, dos mais importantes, né, na hora de decidir. E eu acho que esse é o principal mérito da equipe, cara. A gente tem elevado muito o nível durante essa temporada quando a gente é exigido, quando chega os momentos de decidir mesmo os campeonatos. Então acho que a gente fez isso mais uma vez no Final Four. E acho que ficou bem claro que foi muito merecido, porque às vezes o jogo de basquete, às vezes um lance aqui, um lance ali pode mudar o resultado de uma partida, pode mudar quem é o campeão. E eu acho que nesse Final Four ficou muito claro que poderia mudar vários lances ali, que não teria como, que a gente seria o campeão da mesma forma, né? Então acho que esse foi o principal mérito da nossa equipe. A gente elevou muito o nível e as outras equipes tiveram muita dificuldade de conseguir resposta, né, para a nossa defesa, para o nosso ataque. E por isso a gente mereceu o título dessa forma. Acho que foi unânime, assim, né? Não teve discussão sobre quem mereceu ganhar o campeonato pelo Final Four que a gente fez. E você vê também o Flamengo teve altos na temporada também, no título do Super 8, pegou o Franca, pegou o Vasco, o Minas também fora de casa. Você viu agora o melhor momento do Flamengo na temporada, já um time 100% adaptado à filosofia do Sérgio. O jogo, desde o início ele falava que o time ia demorar a se adaptar, mas quando se adaptasse ia ter uma transição mais rápida, ia ser um time mais sólido. Você vê hoje o time 100% adaptado na sua melhor fase na temporada? Acho que sim. Acho que hoje a gente está no melhor momento nosso na temporada. A gente teve um ótimo momento também em janeiro. Como eu disse, eu acho que coincidiu com os momentos de decidir os campeonatos. A gente está nos nossos melhores momentos, né? Lá em janeiro, quando a gente jogou a fase super importante de classificação para Champions, né? Lá no Panamá, a gente teve 2 jogos ótimos também. Depois no Super 8 também jogos ótimos. E agora no Final Four também foram nossos melhores momentos. E justo no momento que mais precisava a gente estar bem, a gente estava bem. Então eu acho que é isso, eu acho que esse é o principal mérito dessa equipe e acho que agora a gente tem tudo para estar melhor ainda nos playoffs do NBB. Agora falar de 2 parcerias suas dentro do elenco. Primeiro o Balbo, que é um jogador que teoricamente disputa a posição com você, vocês chegam a jogar juntos em alguns momentos. Depois do jogo, eu estava lá no Maracanãzinho, eu percebi um abraço muito acalorado após a partida. O que foi dito naquele abraço, um abraço demorado? O Balbo já é emocionado falando com você, o Balbo que é um ídolo no Flamengo, diversos títulos. Como é que é essa relação com ele? O que foi aquele momento? O que foi dito naquele abraço ali? Cara, naquele momento ali ele estava me parabenizando, né, pelo prêmio de MVP, pelo título, pela forma com que eu joguei. E eu também estava agradecendo muito ele pela forma com que ele me recebeu, o cara com uma história já gigante dentro do clube. E pela ajuda que ele me dá no dia a dia também. Acho que, como você falou, assim, a gente compete pela mesma posição, mas no final das contas somos 2 jogadores tentando ajudar o Flamengo a conquistar títulos, né? Então a gente compete muito nos treinos, o que faz, acho que, os 2 elevarem o nível. E assim, acho que é um respeito mútuo que a gente tem um pelo outro e estamos criando uma ótima relação ali. Então acho que foi isso, cara. Foi o momento de um parabenizar o outro e de agradecer um ao outro também pela relação que a gente está construindo durante a temporada, que tem ajudado muito o time do Flamengo a conquistar os títulos aí. E outro jogador seria o Jonathan, né? O Jonathan é um multicampeão, por onde ele passa ele é campeão. O pessoal até brinca, a rede social do Flamengo até brincou que o basquete é um jogo simples. 5 para cada lado e vence o Jonathan. 6 vezes campeão do NBB, 4 vezes Super 8. Como é que ia ter alguma resenha com ele ali? Ele foi campeão do Super 8 já e da BCLA esse ano, tem o Mundial ainda esse ano e NBB. Como é que é a importância desses jogadores? Se tem essa resenha rola também com o Jonathan brincando com vocês dentro do vestiário? Sim, com certeza, a resenha rola. A gente é um cara com uma estrela muito grande e às vezes a gente se apega muito nisso, né? Do cara de ter estrela, de onde ele tá a ganhar. Mas não é só a estrela, né? É um cara que é muito competitivo, é um cara que se dispõe a fazer o que for preciso pela equipe. Então muitas vezes não é o cara que mais aparece no jogo,
não é o cara que é o cestinha, não é o que mais pontua, mas é o cara que está disposto a fazer o que é necessário para ajudar a equipe a vencer, né? E isso vale ouro e tem sido premiado aí com os títulos, né? Porque realmente não tem muito o que falar. O Gustavo até falava muito sobre isso, sobre a gente ouvir, né, esses caras que já sabem o caminho das pedras, né, para conquistar os títulos. Então, quando ele fala, a gente procura ouvir, não só ele, mas também o Franco pelos títulos, o próprio Taja também com vários títulos aí. Então quando esses caras falam, a gente procura ouvir, porque eles já sabem o caminho do título e é o que eu quero percorrer aí. E vamos voltar um pouco atrás também no Super 8, a gente chegou a comentar agora há pouco sobre isso. Foi uma competição muito importante e ganhando o Vasco em casa um clássico, ganhando um Franco, um jogo muito difícil. O Flamengo também ganhou com uma larga vantagem e é campeão num lugar que você conhecia muito bem, que é o NBH, onde você já jogou no Minas lá. Como é que foi jogar no estádio, que você já marcou história também, foi campeão do Super 8 por lá? Como é que foi esse título? E mais uma vez você sendo muito decisivo na reta final, semifinal, você fez duplo-duplo, na final também. Conta um pouquinho dessa competição e também um pouquinho do seu jogo, também das suas belas atuações no Super 8. Cara, foi uma conquista muito legal também. Acho que cada título ele é único, né? Acho que não tem melhor ou pior, eu acho que são todos diferentes um do outro e o Super 8 teve um gostinho especial. Eu acho que assim como a Champions, às vezes quando a gente conquista o título fica ali aquela coisinha, mas se fosse um detalhezinho ali, não ganhou de tal time, né? Deu sorte nisso ou naquilo. Eu acho que também não teve isso, né? Ganhamos o Vasco, um jogo duríssimo, clássico. Ganhamos de Franca, que era talvez o favorito. Ganhamos de Minas, que era o melhor time da temporada até então. Continua sendo, né, do NBB, a melhor campanha. Então, acho que a gente passou por todos os obstáculos possíveis para conquistar o título. Então, foi muito legal. BH é uma cidade especial para mim, porque é onde a minha filha nasceu. Minas é um ex-time que eu tenho muito carinho, então foi poder voltar e conquistar mais um título lá na Arena UniBH foi bem legal e vai ficar marcado para a história aí também. Aproveitando que você falou da sua filha, como é que é essa relação com sua família que viaja bastante para ver acompanhar seus jogos? Estava no Maracanãzinho, também estava naquele confronto no final do ano passado, se eu não me engano, Flamengo e São José, você enfrentando seu irmão Adiel. Como é que é essa relação com sua família que viaja bastante para te ver? Sua relação com seu irmão também, vocês trocam ideia sempre. Como é que é ter a família perto e a importância disso? Cara, minha família, meus pais estão comigo desde que eu comecei. Eles sempre que podem estão comigo, estão apoiando, estão assistindo. Quando não dá para estar perto, eles estão apoiando de longe. Então, assim, não tenho o que falar, sou muito grato por todo o suporte e apoio que eles me dão desde que eu comecei a sonhar, né, em ser um jogador de basquete. Eles sempre apoiaram, sempre apostaram todas as fichas nisso, então devo muito a eles e para mim é sempre uma honra ter a minha família perto de mim e sempre torna muito especial isso. O meu irmão, o Adiel, né, o meu outro irmão, o Alisson, estava junto também. Sempre que pode ele também tá junto. O Adiel não pôde estar junto porque também estava jogando partidas do NBB, mas a gente conversa também muito, sempre torcendo um pelo outro. Então é uma coisa que eu sou muito feliz, fico muito feliz, sou muito grato, né, por essa proximidade, essa boa relação que eu tenho com a minha família. Para mim vale ouro isso. Aí já voltando um pouco mais na sua carreira lá no início, você postou no Instagram, depois do título do Super 8, você começa o vídeo falando que poucos conhecem a sua história. Queria que você contasse um pouquinho da sua história antes de começar no basquete profissional, nessa trajetória de Franca, Mogi. Como é que foi o Alexei até chegar no basquete profissional? Cara, nem sempre foi a glória que tem se apresentado hoje, né? Eu tive muitos problemas para conseguir chegar a ser profissional, passei por muitas dificuldades. Na base nunca fui um cara de muito destaque nas equipes, então fiz muitas peneiras. Sou do interior paulista, né? Sou de Franca, então fiz peneiras por todo o estado. Acho que dá para citar mais de 10 cidades, mais de 10 equipes aqui que eu fiz peneira e fui rejeitado, não passei na peneira.
Então, assim, foi um trabalho árduo para conseguir chegar a ser profissional. Eu me lembro com 19 anos, eu jogava na equipe sub-19 de Franca. E eu me lembro de nas primeiras partidas eu nem pisar na quadra. Eu nem entrava nas partidas do sub-19. E eu via a maioria dos garotos que se tornam profissionais, com 19 anos já tá jogando na equipe adulta, inclusive, já tá participando da equipe adulta. E eu não participava nem da equipe de base, né? Então, assim, foram momentos difíceis que eu acho que moldaram o meu caráter, que me ajudaram a me tornar o jogador que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, é para falar um pouquinho, né, das dificuldades que eu tive para me tornar um profissional, que eu tive que trabalhar muito por fora, treinar muito para conseguir chegar onde eu cheguei hoje. Depois das passagens por Franca, Mogi, Bauru e por último Minas, você teve a oportunidade de jogar na Liga de Desenvolvimento da NBA. No final de 2023 você chegou aí para o Capitães lá do México. Como é que foi essa experiência? Estamos na porta de entrada da NBA, onde todo jogador sonha, né? Ainda mais um brasileiro, nunca foi de ter tantos brasileiros assim na NBA. Como é que foi estar na J-League, nessa porta de entrada para a NBA? Cara, foi um desafio muito diferente para mim. Eu sempre tive essa vontade de experimentar um basquete um nível diferente lá fora, um campeonato diferente, e a J-League foi uma oportunidade que eu tive. Foi uma experiência muito importante para mim, porque realmente é um basquete que é jogado de forma muito diferente, e eu tive que me recriar um pouquinho, tive que criar outros mecanismos de jogo que me ajudaram a me tornar um jogador de basquete melhor. E como você falou, estive muito perto da NBA lá, né, assim, não perto de entrar na NBA, mas muito perto, tipo, jogando em ginásios de NBA, vendo a estrutura de perto. Então isso foi muito legal para mim, foi uma experiência que vai ficar marcada também na minha vida, na minha carreira. E também foi a porta de entrada para a Europa, que também era um sonho meu de jogar nos melhores campeonatos europeus. Então, assim, cara, foi difícil, não vou negar que chegar lá numa língua diferente, ter que me virar no inglês, que não era tão bom, tive que ir melhorando o inglês aos poucos lá. Então, tipo, foi realmente um desafio para mim, mas que me tornou um jogador melhor e uma pessoa melhor, com certeza. E antes de vir para o Flamengo, também passou pela Alemanha, já num contexto diferente. Você chega no final de temporada, faltando 7, 8 jogos para terminar, pega o Merlin já na lanterna do campeonato. Como é que foi chegar como esse salvador da pátria? E também como é que foi a sua experiência na Europa, que é outro mercado muito bom no basquete? Cara, foi outra experiência completamente diferente da J-League, mas igualmente muito legal, muito enriquecedora para mim. Assim como foi na J-League, chegar na Alemanha, né, um campeonato também totalmente diferente, um basquete jogado um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, diferente do que era na J-League, também me ajudou a me tornar um jogador melhor. E também também foi um desafio diferente, chegar lá, uma língua diferente, um país com cultura totalmente diferente. Realmente foi uma experiência muito legal, que, como eu falei, tinha um sonho, né, de jogar na Europa também, num nível diferente de basquete, e pude realizar esse sonho. Então foi uma experiência que também vai ficar marcada para sempre. E chegando já à parte final, falar de seleção brasileira, e depois você consegue, o Petrovic volta para a seleção, você consegue participar desse preparatório para as Olimpíadas e depois você é cortado. Como é que foi essa sensação? Foi um pouco frustrante para você ficar fora das Olimpíadas. A gente viu essa energia também naquele grupo muito forte. Tipo, o grupo conseguiu trazer o torcedor brasileiro de volta para o basquete, para perto do basquete. O pessoal ligava a TV para assistir nas Olimpíadas do Brasil. Como é que foi? Isso foi frustrante também, esse corte para as Olimpíadas. Cara, acho que independente do corte, acho que primeiramente para mim foi uma experiência incrível. Eu tive treinando com a equipe que foi para as Olimpíadas e participando dos amistosos por quase 2 meses. E é isso, né? Ficou esses dois lados da moeda nessa experiência, porque foi muito enriquecedora. Tive essa oportunidade de estar nesse nível internacional, jogar amistosos contra a Croácia, Eslovênia. Tive a oportunidade de estar no amistoso contra o Luka Doncic, então para mim foi incrível, assim.
E ao mesmo tempo ficou a parte frustrante de 2 dias antes da Olimpíada, acabei ser cortado. 2 dias antes de ir para a Olimpíada, né? Antes de se apresentar lá. Um pouco frustrante, na hora que eu paro para pensar tinha a oportunidade de estar jogando contra a França na abertura da Olimpíada, depois contra os Estados Unidos, contra Curry, LeBron. Ficou esse gostinho amargo aí, um pouco frustrante de não ter participado. Mas bola pra frente, eu acho que o que vale foi a experiência de estar com esse grupo e quem sabe um dia não ter a oportunidade de realizar esse sonho aí de jogar uma Olimpíada. E por outro lado, o Petrovic renova depois das Olimpíadas. Você faz parte dessa renovação também, depois da saída do Marcelinho. Você se vê bem presente nesse ciclo. E o próprio Petrovic, ele fala, depois do título da BCLA, como é importante você ter a melhor temporada da sua carreira, tanto para o Flamengo como para a seleção também. Então ele conta bastante. Como é que está a sua expectativa também para a American Cup, que já acontece depois da temporada aqui do Brasil? Cara, eu continuo com o objetivo, com a meta, com o sonho de estar integrando a seleção brasileira, de jogar os principais campeonatos do mundo pela seleção brasileira. Como você falou, acho que essa campanha na última Olimpíada, no pré-olímpico, trouxe um pouco o torcedor de volta, né? O engajamento para o basquete, a galera voltou a acompanhar um pouco mais e eu espero que isso só cresça, né? E para mim é sempre uma honra vestir a camisa da seleção e eu me sinto preparado para poder ajudar a equipe e espero poder ter oportunidades aí para a American Cup e para outros campeonatos também, junto com a seleção. Show, Alex. Aí, para finalizar, qual o recado que você para a torcida do Flamengo? O Flamengo vem de uma partidaça contra o Caxias do Sul, quase passa o terceiro quarto sem sofrer pronto. Não sofreu nenhum arremesso de quadra, foram 2 arremessos de lance livre no final da partida. Como é que foi essa partida? E o que esperar para a sequência da temporada? Hoje a torcida entusiasmada e vendo o Flamengo bem favorito ao título da NBA mais um, NBB, né? Sim, sim. Primeiro agradecer a nação por todo o apoio que eles deram para nós até agora e principalmente durante o Final Four, né? Estando lá no ginásio, passa uma energia que para nós é incrível, que nos dá uma motivação extra, né? Claro que não precisa de motivação maior do que jogar um Final Four, mas o ginásio lotado, aquele barulho, aquele apoio do início ao fim nos dá uma energia maior. Então, primeiro agradecer pela participação e chamar, né, a nação para estar cada vez mais junto com a gente. A equipe vem crescendo, por mais que a gente tenha feito jogos incríveis no Final Four, a gente ainda vê um espaço ainda para continuar crescendo, para continuar sendo melhor. A sede de vitória não diminuiu, ela só aumentou e a gente quer também conquistar esse NBB aí. Chamar realmente a galera para cada vez estar lotando mais o Maracanãzinho, Tijuca, seja onde for que a gente for jogar, para estar apoiando, para estar nos ajudando, que não vai faltar energia, não vai faltar garra para conquistar mais esse NBB aí. Dá para acreditar em mais um título mundial lá em Singapura também? Dá para acreditar, cara. A gente não descarta nada, a gente sonha alto e se Deus quiser aí, vamos para cima desse título do NBB e depois pensar no Mundial também.